Fala galera, Bruno Lille aqui com mais um vídeo de introdução a Modern patrocinado pela Card Store. Hoje vamos falar sobre o UB1000, que é um deck que ficou muito forte agora com o Zendikar Rising. 1000 é um termo utilizado para quando um jogador coloca X cartas do topo do Grimório no cemitério. Esse termo surgiu baseado no nome da carta Millstone, lançada em Antiquities, e ele era um termo gíria utilizado por jogadores de Magic e só a partir de agora, do segundo semestre de 2020, que a Wizards começou a adotar o termo 1000 como oficial. Então, a partir de agora, as cartas novas já terão o termo 1000 e no Magic Online você vai ver que já tem o termo 1000, mas né, se tiver um Edron Crab de Zendikar, IRL não vai ser assim. A estratégia do baralho é utilizar uma das kill conditions menos usadas no Magic, que é quando um jogador não tem mais cartas no deck e ele é forçado a comprar uma carta. As kill conditions são perder vida para ficar com menos de 0, ter 10 ou mais marcadores de Infect e comprar uma carta quando não se tem cartas no Grimório. Esse deck, apesar de não ter nenhum efeito de forçar o oponente a comprar uma carta, ele lida muito bem com o Grimório do oponente e aí, a partir daí, é só passar o turno. Quais são as spells? Né? Nós temos Edron Crab, que tem Landfall, toda vez que entra uma land sob seu controle, o jogador alvo mila 3 cartas, né? O template antigo de habilidade. Então, ele vai milar de 3 a 6 cartas por turno em conjunto com as Fat Lands. Agora nós temos o Ruin Crab, que é a mesma coisa, porém ele não dá alvo, ele faz com que cada oponente mile 3. Isso é bom porque contorna efeitos de leyline branca, por exemplo, e é ruim no sentido de alguns decks, como o Crabvine, utilizam o Crab para similar em vez de querer milar o oponente. Bem, já é um efeito gratuito. Temos a Mesmeric Orb, que é um artefato de custo 2. Toda vez que uma permanente se torna desvirada de qualquer jogador, e qualquer que seja o motivo que ela esteja desvirando, né? Seja uma Devoted Druid desvirando 1 milhão de vezes, por exemplo, ou na Untap Step, aquele controlador da permanente mila uma carta, né? Então, só de fazer a Mesmeric Orb, você vai ser obrigado a milar duas. Como você mila mais o seu oponente que você se mila, mesmo que seja milando 2, 3, 4 cartas por turno do seu próprio deck, o seu oponente vai milar mais e também atrapalha aquelas estratégias mais agressivas, né? Onde aquele jogador quer fazer, vou fazer um bicho aqui, bater. Os Crabs, eles são 0,2 e 0,3, então são blockers relativamente bons. Então, se o oponente for obrigado a atacar ou virar as criaturas também para ativar habilidades, ele vai ter que milar, o que torna o clock do oponente também um problema para ele mesmo. Temos o Maddening Cacophony, que é uma carta nova de Zendikar. Cada oponente mila 8 cartas, né? Ele é similar ao Glimpse of Unthinkable, né? Ele custa menos, mas e também ao Breaking Entry, que é o que algumas listas jogavam antigamente. Porém, ele tem um kicker de custo 4, que se essa spell for quicada, cada oponente mila metade do deck arredondado para cima, né? Então, se ele tem 60 cartas no deck naquele momento, ele vai milar 30. Porém, se ele tem 29 cartas, ele vai milar 15, porque é arredondado para cima. Né? Archive Trap, né, a carta clássica, provavelmente a carta que fez o 1000 funcionar nos formatos, que ela custa 5, porém ela é uma trap, é um tipo de carta que quando algum efeito é atingido no Magic, né, na partida, ela tem alguma habilidade de custar menos. Né? Algumas traps custam 0, geralmente elas custam uma redução apenas do custo. A Archive Trap custa 0, que é se um oponente buscou em seu deck este turno, independente de como, você pode pagar 0 em vez de pagar o custo da Archive Trap e o oponente alvo mila 13 cartas. É muito bom porque aquela FAT de primeiro turno, né, em várias situações você tem uma ou duas Archive Trap, você já começa com, né, 14 ou 27 cartas no cemitério já no primeiro turno. É uma carta muito boa e também tem alguns outros efeitos que podem forçar o oponente a procurar. Né? A base de mana ela funciona em conjunto com as spells, não só porque elas geram mana para jogar as spells, isso é meio óbvio, né? Não é um dread da vida que não precisa jogar spells. Porém,
Como você tem 8 crabs, você vai precisar de terrenos. E esse deck, essa versão pelo menos, não tem efeitos de land extra, né? Você não tem ramps, você não tem urus, não tem maneiras de baixar mais de um terreno por turno, então você precisa fazer o oponente milar pelo menos 3. Então são as 6 Fatlands aqui, que quando entrarem vão milar 3, e quando sacrificar e buscar outro terreno vão milar mais 3. Também velocidade instantânea, pode ser feito para tricar um oponente, né? Ele deixa um scry no topo, você mila, muito bom. Temos a Shelldock Isle, que é um terreno com a Hideaway. Quando ele entra em jogo, você olha as 4 do topo do Grimório, põe uma exilada nesse terreno virado para baixo. Então, se esse terreno sair de campo antes da carta ser revelada, você não precisa mostrar para o oponente. E as outras 3 você põe no fundo em qualquer ordem. É um terreno que entra virado, gera uma mana azul, e se qualquer jogador tiver 20 ou menos cartas no Grimório, você pode pagar uma azul, virar e jogar a carta exilada gratuitamente em qualquer situação, né? Então, se você revelar um artefato, por exemplo, a Mesmeric Orb, e quiser fazer com a Shelldock Isle no passe, é possível. Então é legal, algumas listas já jogaram com 4, essa lista não é tão pesada assim para você querer descontar as spells, mas ele é um terreno que dá um draw, né? Você escolhe e, bem, em algumas situações vai vir só terrenos, mas você tirou do deck. O Oboro, que é um terreno que gera uma mana azul, paga um, volta para a mão. Quem já deve ter percebido que tem um tema interessante com Landfall, porque ele volta para sua mão. Claro que um Oboro no primeiro turno, no segundo turno é praticamente inútil, você vai ter mais terrenos, mas chegou no terceiro, quarto, quinto turno, parou de comprar terrenos, né? Não tem mais land na sua mão, você pode pagar uma mana com qualquer terreno, você pode gerar uma mana azul com o Oboro e voltar ele com uma Field of Ruin, por exemplo, caso você precise fazer múltiplas spells coloridas, e baixar de novo para ter mais triggers de crabs. Isso é bem legal, é um efeito barato de se fazer, e caso você não tenha nenhum crab na mesa, não vai te atrapalhar. Pode voltar para sua mão contra a Liliana do Véu, por exemplo, que é a trick que o Merfolk usava. Um Santuário Místico, que se você tiver 3 ou mais outras ilhas em campo, ele entra de pé, e se ele entrar de pé, você pode pegar uma instant ou feitiço do seu cemitério e pôr no topo do Grimório. É legal porque o deck tem draw, removal e mill, porém, lembra que eu falei que o Cacophony tem kicker? É legal porque você pode desperdiçá-lo, né? Você pode jogar ele no começo, ele pode ser descartado, e depois, mesmo que o oponente, por exemplo, tenha embaralhado o Grimório através de um Gas Blessing em Haku ou algum efeito do tipo, você pode recomprar o seu Cacophony e milar metade de uma vez. Naqueles jogos onde o oponente tem algum Eldrazi que embaralha o cemitério inteiro no deck, essa carta facilita um pouco, né? E essas 4 aqui também ajudam a contornar isso. E o último Utility Land é o Field of Ruin, né? Geralmente ele é utilizado para quebrar Utility Land e para consertar a sua base de mana. Ele funciona como uma fetch aqui também, né? Porque você pode baixar o field, ele vai milar 3, e quando você buscar o terreno do field também vai milar 3. Porém, ele substitui o Ghost Quarter, que tem um efeito muito similar, né? A diferença é que o Ghost Quarter você pode destruir qualquer terreno e o Field of Ruin é só não básico. Porém, o Field of Ruin obriga cada jogador a buscar no deck, mesmo que ele não queira. E é o que acontecia, né? Você dava um Ghost Quarter no oponente, ele não queria buscar para não tomar Archive Trap. Com a Field of Ruin, ele vai ser obrigado a buscar. Se você tiver uma Archive Trap, legal. Então é um terreno que ele não só serve para o uso convencional, que é filtrar mana e quebrar terrenos de utilidade, mas ele também serve como Landfall e Enabler da Archive Trap. E os outros terrenos aqui do deck são apenas correção de base de mana, né? As Fastlands, a Choque, que pode ser buscada, e as básicas. O deck não tem nada muito complexo de ser castado, então se você tiver uma ilha e um pântano na mesa, não é como se você não conseguisse jogar nada da sua mão. Para conseguir ficar vivo, nós temos os slots de interação, né? O Fatal Push, removal convencional do formato, destrói criaturas de custo 2 ou menos, ou se uma permanente que você controla saiu de campo esse turno, ele destrói criatura de custo 4 ou menos. Então, muito bom. Não é difícil de você trigar o Revolt.
já que, né, todas essas cartas, praticamente todas essas cartas aqui trigam Revolt. Lembrando que o Revolt é sair de campo e não ir para o cemitério. Então, se você usar o Oboro, ele vai voltar para sua mão e aí ele vai trigar o Revolt. Né? Em algumas situações muito complicadas, você pode dar um Fatal Push num Crab seu e trigar o Revolt para o segundo push. Né? Acontece. É uma opção da carta. A Surgical Extraction, né, ela não é todas as partidas que ela vai te deixar vivo, porém, com algum conhecimento do formato, né, como todo deck demanda, você vai entender que quais cartas são as melhores do deck do oponente para exilar. Né? Ah, olha, eu sei que o cara tem Boro Charm no deck, cai um Boro Charm no cemitério, eu vou dar uma Surgical, porque o Boro Charm causa 4, comparado aos outros burns que vai ter uma quantidade muito parecida no deck, né? 4 High, 4 Boro Charm, 4 Lava Spike, só que o Boro Charm causa 4, você pode dar Surgical. Mas ele também serve para tirar o Kill Condition. Ah, peguei um deck que tem Valakut. Tirou os Valakuts, o jogo fica muito mais difícil. Né? Tirou o Grape Shot, tirou o Pest in Flames, facilitou. E também, né, o Surgical, ele é um pseudo-mill, né, desde que uma carta esteja no cemitério, você pode dar Surgical e tirar aquela quantidade do deck do oponente. Algumas cartas vão ser usadas em forma de 4 cópias, então você pode usar uma Surgical simplesmente para tirar cópias do deck do oponente em situações mais apressadas de jogo. E claro, a Surgical, ela é um hate de main deck, então Urus, Santuários Místicos, Dreads, efeitos como Gaia's Blessing, que ficou comum agora por causa do Mil, e também Eldrazias, que embaralham um cemitério inteiro, você pode dar a Surgical. Esse efeito ainda será feito, né? Ele vai desencadear, mas a Surgical vai impedir que o oponente faça isso toda hora. Então, como eu disse, você milou o deck do oponente, ele ficou com 4 cartas no deck, ele milou uma dessas 4, caiu em Haku, você pode dar Surgical. A Surgical não vai impedir o oponente de embaralhar o cemitério no deck, mas ele vai perder todos aqueles efeitos no baralho de embaralhar de volta. E aí, né, um Mystic Sanctuary na Cacophony vai fazer com que metade do deck vá embora de uma vez. E claro, Drawing the Lock, que é uma interação muito boa, porque ele é um anula e um removal, que a condição é o oponente ter cartas no cemitério com custo igual ou menor que o custo da mágica ou da criatura, né, que você está anulando ou destruindo. Então, muito bom. O Drawing the Lock, minha carta preferida de Eldraine, de longe. E é interessante aqui porque outros decks já usam Drawing the Lock, já usaram com Totscour, e era uma carta sempre boa, né? Até mesmo contra algumas listas de Eldrazi, o Drawing the Lock funcionava, mas aqui ele vai ser um hard counter sempre, sempre, e isso é muito importante pra gente, né? Porque o problema de você jogar com esse estilo de combo, né, é que não faz muito. É como se fosse um burn para deck, né? Se você compra um raio e o oponente tem 16 de vida, esse raio não vai fazer diferença. É a mesma coisa aqui, você comprar um Crab sem terreno, ou mesmo que você tenha um Crab e um terreno e o oponente tem 42 cartas no baralho. Não vai fazer muita diferença. Então o Drawing the Lock, ele te deixa vivo e ele anula mágicas que podem ganhar o jogo, né, tanto no momento quanto no long game. E aqui são as cartas que permitem com que o deck opere melhor, né? Eles são os opts do baralho que funcionam como fillers, né? Ele não só permite com que o deck jogue com 60 cartas sem ter que ficar enfiando muita groselha, né? Não tem 60 cartas suficientes, eu vou ter que colocar 4.000, 9 manas, o cara mila o deck inteiro. Não, você pode colocar esses fillers. O Visions of Beyond, que é uma mana azul, dá um draw, porém, se Graves tenha 20 ou mais cartas, né? Qualquer cemitério pode ser um seu. Às vezes, né, o cemitério do oponente foi embaralhado, o seu tem mais. 20 ou mais cartas, você dá 3 draws. Então, ele é um Whisper of the Muse que vira Ancestral Recall muito fácil, né? Diria assim que turno 3 é tranquilamente um Ancestral Recall nesse deck e maravilhoso porque ele te ajuda a encontrar as lentes para os crabs ou todas as interações que você precisa. O Cling to Dust, que é mais um hate cemitério, ele exila qualquer carta de qualquer cemitério. Se for uma criatura, você ganha 3 de vida. Se não for uma criatura, só qualquer outro tipo de carta, você dá um draw. Então, ele é um hate de cemitério
que, como eu disse, o Surgical tem a vantagem de ser um pseudo-mill. O Cling to Dust, ele é um pseudo-draw, né? Ele pode funcionar como draw, mas ele ganha vida e ele tem escape, ele pode ser reutilizado para suas cartas que foram para o cemitério, né? As Fatlands, as cartas que você milou com as Mesmeric Orb. O Cling to Dust ele pode ser reutilizado várias vezes e lidar com aquele urinho chato, Snapcaster Mage e cartas do gênero. Search for Azcanta, uma carta que não vemos no Modern há muito tempo, infelizmente, muito legal. Ele é um encantamento que na sua manutenção você meio que dá um scry, né? Você pode dar um surveil, você pode deixar no topo a carta ou milá-la e depois disso, se você tiver 7 ou mais cartas no seu cemitério, você pode transformá-la, né? Não é obrigatório. E quando ela transforma, ela vira um terreno, então é um rampzinho. Você paga 3, vira e dá uma habilidade -2 a Narset, que é olhar as 4 do topo do seu Grimório, pegar uma não terreno, não criatura, pôr na sua mão e o resto no fundo, só que nessa carta na ordem que você quiser. Então uma maneira de early game filtrar o seu topo. Você pode similar, né? Eu preciso que as cantas virem terreno. Com a Hedron Crab, você dá em você mesmo. E uma FET já transforma as cantas na volta. É um terreno muito bom, né? Sempre bom ter, principalmente contra Talias da vida ou outras estratégias que atrapalham seus terrenos. E garante com que no late game você sempre tenha alguma carta na mão. Não só alguma carta na mão, mas uma carta relevante. E o Mission Briefing, que é um Snapcaster melhorado para esse deck, né? A vantagem do Snapcaster é que ele é uma criatura com um efeito. Mas esse deck ele não se importa nem um pouco em atacar e pouquíssimo em bloquear. Então o Mission Briefing é melhor. Né? Ele dá Surveil 2, então, como eu disse, é um Scry, só que em vez de colocar no fundo, você pode colocar no cemitério. E depois disso, você pode castar uma instant ou feitiço do seu cemitério. E se ela fosse colocada no cemitério esse turno, exilia. Né? As diferenças aqui são que não dá alvo, né? Então se o oponente tiver uma Surgical, ele não vai poder te impedir. Se o oponente exilar o seu cemitério em resposta ao Mission Briefing, você ainda pode milar com o Surveil. E se você tiver algum efeito ou tomar um remende na carta que você fez, ele não vai ser exilado porque não bateu no cemitério. Né? Isso é bem legal. E outro tema interessante é as permanentes do deck são todas custo 2 ou menos, o que nos habilita a jogar com Lurrus. Aqui, diferente de outros baralhos, onde você recorrer coisas do cemitério é uma vantagem, aqui você não tem muitas vantagens, né? Tipo, você não quer voltar um Hedron Crab, assim, não é muita vantagem. Mas como é free, como o deck building do baralho não é afetado para usar Lurrus, você simplesmente joga com ele, ele pode bloquear, ele pode atacar, ele ganha vida, ele pode sim, né, em algumas situações de jogo onde você enche a mão depois, voltar os crabzinhos e milar o oponente com isso. O problema é às vezes você faz um crab turno 1, toma um removal e aí fica guardando as fats, não compra crab, faz um Lurrus, volta o crab. É bem legal. Existe também aquelas chances onde você pode similar, né? Por exemplo, você com a Mesmeric Orb milou seu próprio Search for Azcanta, o Lurrus refaz ele. Não tá aqui para isso, mas é uma carta completamente de graça. Você está jogando com 61 cartas no main deck e uma delas está sempre na sua mão. Né? Legal. Vamos pro side. O side aqui nós temos a Surgical número 5 e 6, que é o Extirpate, né? Ele tem Split Second, ele não pode ser respondido por habilidades que não sejam habilidade de mana. E tem um exato mesmo efeito que a Surgical. Porém, né, ele não pode ser respondido quando ele está na pilha. Ele já jogava em algumas versões de 1000, não só, né, porque é uma Surgical a mais, mas mesmo as listas que não jogavam com 4 Surgical, o Extirpate ele não pode ser respondido, então ele contorna toda aquela sequência, tipo, eu vou dar uma Surgical num Uro, por exemplo, e aí o oponente dá um counter na minha Surgical e ele volta o Uro e eu acabo perdendo o jogo. O Extirpate não se preocupa com isso, né? Tricks de tirar o alvo, não tem isso. Temos Echoing Truth, dá bounce na permanente não terreno e todas com o mesmo nome. É ótimo para lidar com Leyline branca, né? Quando o oponente abre de Leyline branca é muito difícil de contornar com esse deck. Ai, orelha, mas tem um removal de encantamento agora. Não, aquilo não esquece. Aquilo lá é muito específico. Esse deck aqui não se importa muito com encantamento suficiente. Você geralmente
precisa não morrer, né? Você não precisa ganhar o long game. Você vai milando os recursos do oponente e aí, às vezes ele é obrigado a ganhar de você com a mão inicial, porque você vai milar tão rápido que as cartas boas dele vão embora, né? Coin Truth é boa por isso. E ele também reseta clocks, né? Ah, o meu oponente fez 2 Death Shadow, daí Coin Truth já era. 3 Aether Gusts, né? Como se esse deck já não fosse bom o suficiente contra decks de titãs, mas ele também serve contra Prowess da vida. Né? Resolve bem o problema e tem a trickzinha de que se o oponente colocar a carta no topo do Grimório, você pode em seguida usar um dos efeitos de 1000 e mandar embora de vez, né? Similar ao trick do Ashiok com o Aether Gust. Ensnaring Bridge, lembrando que se você subir Ensnaring Bridge no G2 ou no G3, você não pode revelar o Lurrus como Companion, tá? Então é importante. Isso é importante tanto para você não roubar, né, uma jogada legal, né, mas também para que se o oponente não revelar o Lurrus, significa que ele provavelmente subiu o Ensnaring Bridge. Né? Sua mão fica vazia relativamente rápido, mesmo que a sua mão não tenha 0 na mão, você tem uma ou duas, aquelas criaturas maiorzinhas, né? Shadows, Goyfs, não vão poder bater, você vai ganhar tempo suficiente, porque o oponente vai ter que, geralmente, ficar com a resposta já na mão inicial. Né? Ah, o oponente tem 2 Abrupt Decay no deck. Tem, só que você mila tão rápido que pode ser que as únicas respostas tenham ido embora. Cryptic Incursion era uma carta de main deck para Zendikar Rising e agora foi para o side, né? Ele exila todas as criaturas do cemitério do jogador alvo e você ganha 3 de vida para cada carta exilada dessa maneira. É legal, é uma maneira de ganhar de agro, também, como eu disse, consegue exilar Eldrazi's da vida que fazem você embaralhar o cemitério no Grimório. É um efeito bem legal que te deixa vivo, porque se o deck do oponente tem criaturas, você vai conseguir, mesmo que não exile uma quantidade muito grande, lembrando que 4 criaturas dá 12 de vida já. Né? Você geralmente vai exilar 5, 10 ou mais criaturas, te deixando fora da range, dando tempo para matar dessa outra maneira aqui. E claro, Mystical Dispute. O counter Coringa do azul, né, que custa 2 a menos se for dar alvo numa mágica azul, que é um Mana Leak. 3 manas, anula a mágica alvo a menos que o controlador pague 3. Muito bom, protege muito bem as suas kill conditions, né, principalmente Cacophony, contra os controls, ou geralmente os controls não vão ter tempo de ganhar de você, porque mesmo que você não consiga resolver tudo que mila o oponente, ele vai comprar de uma ou duas cartas por turno, mais os seus mills, né? Resolver o Mesmeric, o jogo fica muito mais fácil. A disputa está aqui para proteger isso, né? Também aquelas situações que eu disse, né? Switch Extraction no Uro com Mystical de backup resolve bastante. Isso aí, espero que tenham gostado. Esse foi o B1000 no Modern. Se preparem que esse deck, imagino que veio para ficar, infelizmente, porque ele destrói os decks que eu gosto de jogar. Mas é isso aí. Deixem o like, se inscrevam, compartilhem, participem da promoção da nossa box de Mr. Booster. Vou deixar o link aí embaixo. E até a próxima, pessoal.